Queria aqui estar. Espero que todos estejam me ouvindo bem. Estou já praticamente no início da nossa conversa. Vou verificar aqui um feedback com a minha sobrinha. Ver se ela me ouve. Se a transmissão está correta. Acredito que esteja tudo ok. Eu preciso dizer que é um prazer estar aqui com vocês nesse instante, participando deste centro que tem bastante integrantes da minha família, então por isso é um centro que de certa forma eu me sinto integrante também. E levo a vocês aqui de Florianópolis, em Santa Catarina, o nosso abraço do Centro Espírita Leocádio José Correia, aqui de Florianópolis, como eu havia dito, e que esse mês está de aniversário, então acredito que todo esse espírito de alegria, de confraternização, de regozijo, como falava Paulo de Tarso, esteja também podendo ser compartilhado com vocês nesse instante. Então, para iniciarmos a nossa conversa, eu convido a todos para que nós estejamos elevando os nossos pensamentos a Deus e rogando a presença de Jesus nesse instante junto de nós, para que nos abençoe, estando conosco, trazendo a sua vibração de amor, de tranquilidade, de paz de espírito, de saúde, sobretudo, a cada pessoa, a cada lar, a cada local que esteja sintonizando, que esteja nesse instante assistindo este evento promovido por este Centro Espírita Portal da Luz, que estejam recebendo a presença dos bons amigos da espiritualidade, estejam recebendo a visita de todos aqueles que são do bem. Senhor Jesus, nós te pedimos, dai-nos força, dai-nos coragem, dai-nos a devida amplidão de pensamentos para que estejamos realizando esta comunhão, que estejamos nos unindo nesse instante, para que, partilhando assim essas energias santas, possamos estar mais próximos de Ti, que nós, elevando o nosso pensamento, nos acheguemos mais às esferas superiores, para que sejamos ali banhados por esses eflúvios de saúde, de bom entendimento, de concórdia, de paz e harmonia tão necessários nesses tempos. Estendemos, Senhor, o nosso pedido também a todos os irmãos desencarnados que de alguma forma também assistem a esses eventos, seja nas casas daqueles que os sintonizam, seja na própria espiritualidade, pois desconhecemos todas as formas e maneiras que os bons amigos têm de conosco estarem. Então pedimos esta mesma bênção a todos aqueles que estão junto de nós. Certos de que Tu estás conosco, Senhor, nós iniciamos esses trabalhos, que assim seja. Pois bem, acredito, então, pela resposta da minha sobrinha que esteja tudo ok. Então vamos lá. Nossa conversa de hoje, pessoal, é também, eu devo confessar, um tanto tendenciosa, diria eu, porque nós procuramos os temas que estão mais punjantes para nós nesse instante. Acredito que, como todos, as questões da pandemia, as próprias questões em relação a todo esse burburinho, a toda essa agitação que nós estamos vivendo como brasileiros, mais especificamente, não só como cidadãos do mundo, mas especificamente no Brasil, com tantas vicissitudes em relação à política, à economia, estejam mexendo um tanto com todos nós. E aí, nós aqui em Florianópolis fazemos parte de uma União Regional Espírita, a 14ª União Regional Espírita, e através dela nós temos propostas de temas para cada trimestre. Um deles é esse que eu hoje me propus a falar com vocês. Ele se baseia neste capítulo do livro Vinha de Luz, do nosso querido Emmanuel, pelas mãos abençoadas do nosso Chico Xavier, e que exatamente traz o título de Vê
como vives. Uma fala de Emmanuel sobre, na verdade, a parábola das 10 minas. As 10 minas que Jesus teria falado, se aproximando de Jerusalém com os seus discípulos, e eles achando que o reino de Deus, o reino dos céus, iria ser manifesto naquele instante, Jesus apresenta essa parábola, a parábola das 10 minas, que é, vamos dizer assim, análoga à parábola dos talentos que nós conhecemos. Então, nos talentos nós lembramos que um senhor entrega determinados talentos a 3 servos, e ali ele vai se afastar e decide que cada um dos servos receberia uma cota de talentos. E na volta ele toma novamente a questão que fizeram com os talentos. Então, nessa parábola das 10 minas, é a mesma situação. Há um rei, dessa vez um personagem de corte, que vai se afastar porque vai receber uma honraria em um lugar distante. Nós vemos aí Jesus, de certa forma, novamente anunciando a sua partida. E ele lá, com os seus servos, ele distribui essas minas. Minas era um valor em prata na época. Então, nós podemos entender como os talentos, ou como moedas, ou como algum tipo de tesouro que foi entregue. E nós sabemos já do que acontece, já que quando ele retorna, então ele vai ficar afastado algum tempo, e quando ele retorna, ele vai e questiona os seus trabalhadores o que fizeram com aqueles valores que lhe foram entregues. E nós sabemos que há o primeiro que ganhou mais e que acaba fazendo com que aquilo se amplie bem mais, ao que ganhou de forma mediana e que consegue fazer alguma coisa, mas não tanto como aquele que ganhou mais. E por fim, ao que ganhou apenas uma mina ou um talento, ele não fez nada porque ele guardou. Na parábola das minas, que está lá em Lucas, os talentos está em Mateus. Ele diz que ele tem enrolado isso num pano e guardou para que não houvesse nenhum tipo de problema. E ele diz porque sabia da severidade do Senhor. E o Senhor retira aquele valor, aquela única mina, e entrega para aquele que tinha mais. E daí surge as falas fantásticas de Jesus, dizendo que aquele que tem mais, ainda mais vai ganhar, e aquele que tem menos, ainda esse pouco irá perder. E nós ficamos pensando, como espíritas, que isso nos traz a questão da reencarnação. Então, por um tempo, nós ficamos afastados, vamos dizer assim, do nosso Senhor, daqueles que sabem mais do que nós, dos nossos devidos amores, daqueles que nos cuidam, que é esse período encarnados. E depois, quando nós vamos novamente nos reunir, nos é questionado o que nós fizemos com os tesouros que nos foram emprestados, porque não são nossos, são do Senhor, no tempo em que nós ficamos nesse afastamento. E aí Emmanuel vai comentar sobre esta passagem, dizendo: vê como vives. A passagem de Lucas, o versículo que ele toma, é a fala de Jesus que diz: e chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas, e disse-lhes: negociai até que eu venha. E a partir daí Emmanuel vai começar a conversar conosco, com todos, através dos seus escritos fantásticos, que nos chegaram pela mão do nosso Chico, que nós podemos fazer as coisas como nós quisermos aqui enquanto estivermos encarnados. Para nós tudo é possível, tudo nos é facultado. A questão é ver se isso nos convém, se isso nos é de edificação. Então, mesmo as tarefas mais simples que nós nos engajemos numa encarnação, seja por vontade própria, ou seja por compulsão, por compulsoriedade, vamos dizer assim, nós podemos estar elaborando melhor, até mesmo as tarefas simples do dia a dia. Então, alguém que cozinhe todo dia, nós precisamos comer, pode elevar esse saber culinário, desde mantendo ele como uma comida palatável, razoável, até chegando, à medida que se empenhe, que se dedique,
a elaborar as delícias da gastronomia ou entender mais a fundo esses mistérios da nutrição. Então nós dizemos aqui esses mistérios porque, usando palavras da nossa codificação, porque às vezes o que é mistério é aquilo tudo que todos nós temos que fazer, mas que na particularidade de cada um torna-se especial, torna-se diferente. Ora, todos nós temos que nos alimentar, mas para cada um de nós, devido às questões da encarnação, isso pode ser diferente. Então nós vemos aí, por vezes até isso se apresentando como desafio para aqueles que têm algum tipo de intolerância ou algum tipo de problemática em relação ao aparelho digestório. Então vejamos, mesmo as coisas mais simples podem ser mistérios para nós. Então nós podemos elaborar desde algo que dê para o gasto, como nós costumamos dizer, até aquilo que traduza no seu fazer essa ciência ou essa arte, ou aquilo que de melhor nós tenhamos. Assim pode ser aquele que constrói um muro, ou um servente de pedreiro que elabora uma calçada, que pode estender esse conhecimento. Aí eu falo não somente em uma vida, talvez em várias, até o ponto de construir uma barragem, uma represa, um prédio, uma escola, porque o saber em si, digamos assim, guardadas as proporções, é o mesmo, é o saber de construir, é o saber de elaborar, de edificar, de criar soluções em última instância. Mas a forma que nós vamos desenvolver este talento, que alguns de nós têm e outros não têm, é particular. Então Emmanuel dizia que nós estejamos nos dedicando a essa, vamos dizer assim, a essa oitava superior dos nossos trabalhos. Tudo aquilo que é mistério que nós façamos no dia a dia, tudo aquilo que é necessário, é imprescindível que se faça, porque desde que nós acordamos, nós já temos uma série de atividades que, querendo ou não, nós vamos ter que fazer. São as vicissitudes, outra palavra bastante usada na nossa literatura espírita, do dia a dia. São as vicissitudes da própria encarnação. As vicissitudes, esses mistérios, nós podemos pensar como a tudo aquilo que implica nas mudanças que a vida apresenta. Então, vicissitude pode ser pensado como alteração, mudança. Então nós vamos ter, ao longo da nossa vida, inúmeras vicissitudes, porque nós estamos em constante mudança. Talvez, por conta da nossa própria questão de língua, de entendimento, nós associemos isso como sofrimento. Então nós temos lá mesmo, no Livro dos Espíritos, eu estou assim dando umas puxadinhas de olho para o lado, que eu estou espiando aqui no computador a minha cola, né, para poder melhor falar com vocês. Lá no Livro dos Espíritos, na parte 2ª, que fala do mundo espírita e que vai tratar sobre os objetivos da encarnação, no capítulo 2, nós temos a pergunta de Allan Kardec, na questão 132, qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? E diz o Espírito da Verdade, esse coletivo que respondeu às perguntas de Kardec, ele diz: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, aí que vem a conversa da vicissitude, diz ele, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Então acredito, ele continua depois explicando. Acredito que nós imaginemos que tudo aquilo que vai se alterando, e é natural que se altere, não pode ser diferente na encarnação, porque a encarnação é transitória, nós já imaginamos como sofrimento. Então esse sofrer todas as vicissitudes pode ser entendido também como passar por todas essas vicissitudes. Viver todas essas vicissitudes. A começar pelos nossos corpos, que ao passar dos anos apresentam mudanças, apresentam as alterações que são próprias dos anos. E aí nós temos que viver essas vicissitudes, aprender com elas. Diz ainda o Espírito da Verdade lá, que ele vai nos colocar, visa ainda outro fim à encarnação.
o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, é o corpo, a fim de aí cumprir daquele ponto de vista as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então cabe a nós como nós vamos pensar as vicissitudes que acontecem na vida. Se nós vamos entender isso como uma mudança que nos gera uma oportunidade de aprendizado para que nós estejamos gradativamente ao longo de eras aprendendo a dominar esta criação que é de Deus, ou se nós vamos encarar simplesmente como horror, como dor, como dificuldade e literalmente sofrer as vicissitudes. Mas nós lembramos que Emmanuel nos vai colocar naquela mensagem divina de luz que, na verdade, nós estamos com essa escolha a todos os dias. Não é uma escolha final de uma encarnação. É escolha diária. Eu posso levantar irritado porque tenho que levantar, porque não posso dormir mais. Ou eu posso levantar pensando, opa, chegou a hora de eu cuidar do meu corpo, cuidar da minha vida, cuidar do meu trabalho, cuidar dos meus afazeres, cuidar das pessoas que estão à minha volta e que Deus me confiou de alguma forma, porque estão à minha volta, e aí desenvolver meus trabalhos. Aí Emmanuel vai falar dessa oitava superior, vamos dizer assim, de todo o serviço. Ele, por exemplo, fala que o comerciante está em negócios de suprimento e de fraternidade. Ele vai falar que as mães e os pais terrestres foram convocados a negócios de renúncia, exemplificação e devotamento. E por aí ele vai indo, traçando para cada um de uma série de profissionais e de pessoas envolvidas em trabalhos distintos, essa possibilidade do mistério, de fazer algo superior. Ele diz, ao final da mensagem, que todos os homens vivem na obra de Deus, valendo-se dela para alcançarem um dia a grandeza divina, usufrutuários de patrimônios que pertencem ao Pai. Encontram-se no campo de oportunidades presentes, negociando com os valores do Senhor. São essas minas que nós recebemos nessa vida. Não sei se muitos de nós consideramos, às vezes, um companheiro, uma companheira, um filho, um pai, uma mãe, um trabalho, como um desses tesouros que nos foram confiados, mas são tesouros confiados a nós porque nos possibilitam esse engrandecimento. Então Emmanuel complementa, por fim, dizendo, em razão dessa verdade, meu amigo, vê o que fazes e não te esqueças de subordinar teus desejos a Deus, aos negócios que por algum tempo te forem confiados no mundo. Então vejam, até mesmo o Espírito da Verdade deixa claro que tudo aquilo que nós estivermos aqui fazendo é uma imposição da lei divina, digamos assim, da perfeição que é Deus, é uma imposição para que nós alcancemos o nosso estado de perfeição, não igual ao de Deus, mas a nossa perfeição relativa. E essa mensagem de Emmanuel, ela vai se alinhar perfeitamente com uma outra fala especial de Jesus, uma recomendação também, se nós pensarmos, talvez impossível. Porque pensemos, né, quando a realidade se torna tão difícil como está hoje, né? Nós vemos as dificuldades para as coisas mínimas. Hoje, boa parte da população, boa parte de nós está tendo que revisar todo o seu orçamento. Porque a coisa não está dando. Está muito caro viver, está muito difícil. Alguns de nós estamos vivendo dificuldades em relação aos nossos trabalhos. Tivemos que repensar toda uma realidade do dia a dia. Talvez alguns se mudaram, talvez alguns tiveram que se afastar de pessoas queridas para que pudessem estar vendo outras oportunidades de emprego. A própria morte talvez nos visitou de alguma forma com a presença do Covid, deste vírus. De alguma forma nós estamos tendo que reavaliar isso tudo. Então, ainda assim, nós podemos nos perguntar como nós vamos ser perfeitos.
Porque Jesus nos diz: sede perfeitos. Como nós vamos ser perfeitos em meio a tanta imperfeição, seja dos nossos governantes, seja do nosso país, seja do próprio mundo, que nós estamos hoje aturdidos, assistindo tudo o que está acontecendo e pensando de que forma nós espíritas temos que nos posicionar. E Jesus é sempre o nosso farol, porque ele é nosso modelo e guia. Então não é somente assim algo que vá nos apontar uma placa que nos diz logo ali. Não, Jesus caminha conosco. Como guia está conosco, presente junto de nós. E está ali para nós como modelo. Então, muitos de nós podemos argumentar, mas ser como Jesus daí é demais. Só que nós espíritas não pensamos assim, na verdade. Nós temos lá os espíritos nos afirmando que Jesus é nosso modelo e guia. Esse modelo é para nós seguirmos, dentro das nossas condições, sem também enlouquecermos com isso. Mas temos que pensar que a perfeição nos é destinada. A perfeição na fala de Jesus, aqueles que estudam a Bíblia e que veem as expressões da época, dizem que se referia a esse grau de completude, de madureza, de plenamente desenvolvido, até de adulto, que era dado à época. Então, se eu tinha algum filho que já tivesse cumprido os estudos, que já tivesse chego a uma determinada idade, dizia que ele era perfeito. Então, quando Jesus nos fala sede perfeitos, não diz para nós sermos sem nenhuma falha, mas para sermos maduros, para já sermos aqueles que estão numa integralidade maior. E lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos toda uma fala sobre isso. O nome do capítulo é Sede Perfeitos. E aí nós vamos encontrar no item 10, onde nós já temos as instruções dos Espíritos. Sempre nós temos essa estrutura, vamos dizer, sempre já forcei a barra, que tem um ou outro capítulo que não vai ter isso. Mas, em princípio, nós temos, na estrutura do Evangelho segundo o Espiritismo, essa disposição. Nós temos citações bíblicas, não somente evangélicas, porque às vezes, inclusive, nós temos citações mais raras, mas existem do Velho Testamento. Depois nós vamos ter os comentários de Allan Kardec sobre essas citações, e aí nós viemos com as instruções dos Espíritos, que são mensagens que são a respeito daquele tema, selecionadas também pela intuição favorecida do nosso Allan Kardec, favorecida pelos bons espíritos. E lá nós temos uma mensagem, no item 10, que não tem, digamos assim, uma identificação plena. Se diz um espírito protetor, foi dada em Bordeaux em 1863, e chama-se O Homem no Mundo. Então, nessa mensagem, o Espírito reafirma da nossa necessidade de elevar o nosso espírito até aqueles a quem nós chamamos. Por vezes nós esperamos que os bons espíritos constantemente estejam conosco, esquecendo de que nós temos que nos elevar até eles. É essa a nossa função dentro desse critério de perfeição. Estarmos nos elevando à altura daqueles a quem chamamos. Então diz o Espírito: purificai, pois os vossos corações, não consintais que neles, nos corações, demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e justiça. Então aí há esse convite, que seja para nós também, eu diria assim, um mistério essa elevação. Como é que nós vamos fazer isso? É certo que Deus não precisa de mais nada, é perfeito, é inteiro, é tudo, não necessita de nós. É certo que Jesus, como Espírito puro, já não necessita também dos nossos serviços. Muito pelo contrário, somos nós que necessitamos dos serviços deles.
tanto de Jesus quanto de Deus e de todos os outros bons espíritos que nos assistem. Mas vejam, nós podemos consagrar as nossas atividades. Então continua sendo nossa, mas nós consagramos essas atividades ao alto para de alguma forma santificá-las. Como que eu faço isso? Aqui, por exemplo, hoje nós, digamos assim, dedicamos esse momento a Deus com uma prece inicial. Mas mais do que isso, me cabe, como aquele que vai falar nessa noite, preparar o que eu vou conversar com vocês, fazer isso da forma mais perfeita que eu puder, fazendo disso um mistério de excelência. Cabe a vocês que estejam me tolerando por alguns minutos e refletindo sobre aquilo que estamos falando. Então, há sempre essa possibilidade, tanto de estarmos recebendo quanto dando, de uma forma mais elevada. Entretanto, o mesmo Espírito vai dizer: não julgueis, todavia, que exortando-vos incessantemente a prece e a evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística, que vos conserve fora das leis da sociedade onde estáis condenados a viver. Não, vivei com os homens da vossa época, como devem viver os homens. Diz ele, então, para que nós nos lembremos que sim, temos esse dia a dia, temos que estar trabalhando no nosso dia a dia também, desta forma mundana, vamos dizer assim, sem nos sujarmos, sem estarmos nos aviltando. Mas faz parte do dia a dia que nós estejamos, por vezes, mais terra a terra. Ora, ninguém vai conseguir fazer os afazeres do dia a dia se estiver com o pensamento deslocado nas esferas superiores. A comida queima, o muro, a calçada que nós falamos não vai sair emparelhada, e todos os outros afazeres, eles se tornam difíceis. Então, precisamos nos concentrar, estarmos presentes, estarmos no aqui e agora, mas que reservemos algum tempo para esses mistérios de elevação. E mesmo naquelas tarefas mais simples, se forem consagradas ao alto, ao nosso ser maior, nós vamos fazer da melhor forma possível. Então, que a nossa comida seja excelente, que os nossos trabalhos no dia a dia sejam os melhores que pudermos, que tomemos o nosso banho com alegria, que nos alimentamos com a devida satisfação, sem, no entanto, prejudicar completamente o nosso corpo. Diz o mesmo Espírito ainda: sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com sentimento de pureza que as possa santificar. Então ele nos convida a tanto viver no mundo, digamos assim, mas sem nos confundirmos. É achar esse fio, digamos assim, fio da navalha, como diziam antigamente, esta régua, esta boa régua por onde devemos estar seguindo, para não cairmos no exagero, nem no exagero da adoração sem cessar, porque se estamos encarnados, isso tem uma motivação, nem, no entanto, nos entregarmos à bagunça, vamos dizer assim, do mundo. Lembrando que mesmo no mundo, nós ainda somos predominantemente espíritos. Então temos que reaver. O corpo reclama necessidades, mas também reclama responsabilidades. Essa distinção é importante que façamos. As necessidades são vinculadas a tudo aquilo que nos falta. Então vejamos, se nos falta alimento, então nos alimentemos. Mas aquilo que é de responsabilidade está vinculado mais ao nosso pertencimento. Quando nós encaramos este corpo como realmente nosso, nesse sentimento de pertencimento, nós não vamos bagunçá-lo. Nós não vamos estar aí gerando uma série de confusões simplesmente por um prazer temporário. Nós vamos estar refletindo melhor em como lidar com essas necessidades. Da mesma forma, tudo aquilo que nós estejamos vinculados. Temos necessidade, muitos de nós aqui, a esse momento espiritual. Mas a responsabilidade vai se dar pelo pertencimento. Então, quando nós nos sentimos integrantes de um movimento espírita,
de uma casa espírita, aí a coisa fica totalmente diferente. É esse acordar bem porque teremos atividades espíritas. É este acordar bem e trabalhar bem durante todo o dia para que possamos estar fazendo o melhor dentro daquilo que nós temos essa noção de responsabilidade. Nos lembra até o Pequeno Príncipe, um livro de Saint-Exupéry, que já dizia que nós somos responsáveis por tudo aquilo que cativamos. Então, meus irmãos, minhas irmãs, meus queridos, minhas queridas, no mundo, já dizia os filósofos antigos, Heráclito de Éfeso já dizia que a única coisa constante no mundo é a mudança. Então, nos fixemos um pouco mais naquilo que é certo, naquilo que é de continuidade, que é aquilo que é de Deus. Deus é imutável. Nós ainda estamos em trabalho, mas já temos essa centelha. Jesus não diria para nós ser de perfeito se já não o fôssemos. Ele está nos dizendo para exercitarmos essa perfeição, para deixarmos que aflore essa luminosidade, esta força de correção que existe em todos nós. Ele tanto sabia desse nosso potencial que já dizia: brilhe a vossa luz, que estejamos sendo o sol à nossa volta, daqueles que estão conosco, trazendo essa iluminação necessária. Eu agradeço a todos por esse instante e convido novamente para que, fazendo a prece que Jesus nos ensinou, possamos ter aí um restante de semana muito bom, estamos no meio dela, que tenhamos ainda forças e coragem para enfrentarmos as vicissitudes da vida e lembrando sempre que tudo aquilo que nos vem é para a nossa perfeição, é para a nossa elevação, é bondade divina em relação à sua criação. Vamos dizer assim então nesse instante: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Em nome de Deus, do Cristo e da caridade, nós encerramos esta atividade. Que Deus nos abençoe e que assim seja.